O mundo estava violento, corrupto e fora de controle. As pessoas já não se importavam mais com a diferença entre o bem e o mal, vivendo em um ciclo de egoísmo e crueldade. Diante de uma humanidade que havia perdido seu rumo, Deus decide que aquele mundo não pode continuar daquele jeito. Mas em meio ao caos, ele escolhe um único homem para preservar a vida na terra: Noé. É importante entender que a decisão divina não foi um castigo impulsivo, foi um reset. Quem era Noé? Ele não era um rei, um profeta famoso ou um guerreiro condecorado. Era apenas um homem justo em um mundo profundamente injusto. Sua vida era um contraste silencioso com a decadência ao seu redor. E é para esse homem comum que Deus entrega uma ordem que soa absurda. Construiu um navio gigantesco, uma arca no meio de uma planície, em terra seca. A reação das pessoas foi exatamente a que se esperava. Elas riem, zombam e o tratam como louco. Ignoram suas palavras e seu trabalho incansável. Aqui está um ponto cego comum na história. Noé não tentou convencer ninguém com argumentos elaborados. Sua missão não era persuadir, mas obedecer. Ele obedeceu sozinho, cercado pelo desprezo de todos. A construção da arca foi um ato de fé contra o ridículo constante. E não estamos falando de um barquinho. As dimensões da arca eram colossais, comparáveis a um prédio moderno de vários andares. Noé e sua família trabalharam sem a ajuda de tecnologia avançada, sem um porto para lançar a embarcação. E o mais importante, sem um único sinal de chuva no céu. Foram anos de trabalho duro, sob o escárnio público diário. Cada martelada era acompanhada por uma piada. Cada tábua cortada era motivo de zombaria. A arca, lentamente tomando forma no horizonte, tornou-se um símbolo poderoso. Ou você confiava na instrução divina que Noé seguia, ou você ria da sua aparente insanidade. Não havia meio termo. Isso revela um custo invisível, há de ser cedo. Antes que a necessidade seja óbvia para todos, quase sempre parece loucura. Então, algo extraordinário começa a acontecer. Os animais de todas as espécies começam a se dirigir para a arca, entrando em pares de forma ordenada. Uma procissão inexplicável de criaturas selvagens e domésticas, movendo-se como se guiadas por uma força invisível. A cena era no mínimo estranha. Era um sinal claro, um último aviso visível de que algo monumental estava para acontecer. Mas ainda assim, ninguém reage. A sociedade, cega pelo próprio ceticismo, assiste ao espetáculo, sem entender sua urgência. E então, a porta da arca se fecha, não por Noé, mas por Deus. Naquele momento, a oportunidade de escolha acabou. A decisão não era mais negociável. A porta fechada selou o destino de dois mundos, o que estava dentro e o que ficou de fora. A ideia forte que emerge aqui é que o problema nunca foi a falta de aviso, mas o excesso de desprezo. A chuva começa, primeiro, uma garoa leve, talvez até motivo de alívio para alguns, mas ela não para. Intensifica-se, transformando-se em um temporal furioso que desaba do céu e brota da terra. O que antes parecia impossível agora se torna inevitável e aterrorizante. O mundo antigo, com toda a sua arrogância, corrupção e zombaria, desaparece sob as águas. A arca, no entanto, não luta contra a tempestade. Ela não tem leme, nem velas, nem motor. Sua função não era navegar, mas flutuar. Ela apenas permanece, erguendo-se acima do caos, protegendo a vida que carregava. A lição aqui é uma verdade dura. A preparação vence a força. Não importava quão fortes ou inteligentes eram as pessoas do lado de fora, elas não estavam preparadas. Depois de meses à deriva, as águas finalmente começam a baixar. A tempestade cessa e um silêncio profundo cobre a terra. Noé, seguindo seu instinto e sua fé, envia aves para verificar se a terra seca. Primeiro um corvo, depois uma pomba, que retorna. Na segunda tentativa, a pomba volta com um ramo de oliveira no bico, o sinal de que a vida estava recomeçando. A arca finalmente repousa sobre o Monte Ararat, e suas portas se abrem para um mundo limpo e renovado. A vida recomeça. E nesse novo começo, Deus faz uma promessa, uma aliança com Noé e toda a humanidade. Ele coloca o arco-íris no céu como um sinal de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. A lição pós-tempestade é profunda. Não se tratava apenas de sobrevivência. Era sobre a responsabilidade de recomeçar com um novo propósito. Então, qual é o significado real da arca? A história não é, em sua essência, sobre um zoológico flutuante de animais. É sobre temas muito mais profundos. É sobre tomar as decisões certas antes da crise chegar, quando tudo parece normal. É sobre a coragem da obediência sem aplausos, de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. E acima de tudo,
É sobre o poder do preparo quando ninguém mais acredita na tempestade que se aproxima. O dilúvio, no fim das contas, não destruiu o mundo de forma aleatória. Ele apenas revelou quem estava pronto e quem não estava. Em resumo, o mundo não acabou de repente. Ele apodreceu lentamente, corroído pela indiferença e pela maldade. A arca, o símbolo da salvação, foi construída longe da emergência, durante um tempo de paz aparente. A preparação de Noé aconteceu na calmaria, no pânico. Quando a chuva finalmente chegou e a porta se fechou, já era tarde demais para aprender a nadar. A lição havia sido dada, mas poucos prestaram atenção. A salvação não começa quando o perigo aparece, mas quando alguém escolhe ouvir antes de todos. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e, se puder, deixe um Pix solidário para ajudar um canal em crescimento.